Oi, turma do terceiro ano, e aí, tudo bem? Vamos então para a nossa última lição, hein? A nossa última aulinha aí, a lição 20. O que nós temos na lição 20? Na lição 20 nós temos o texto informativo. Texto informativo, professora, isso mesmo. O texto informativo, o que é que ele traz? Ele traz informações sobre alguma coisa, sobre algo que ele quer mostrar, sobre não digo em relação à questão de um produto, ele vai trazer informações para que você possa entender. Ele se caracteriza mais por apresentar fatos e dados e numa linguagem que você vai conseguir entender. Então, o texto informativo, apesar de ser um texto aí que a gente encontra em jornal, em revista, em enciclopédia, em livro ilustrado, ele sempre vai trazer uma linguagem super fácil. Vamos tentar entender então aqui o que seria esse texto informativo? Lendo o tal do Sai Fora Alergia, que é um texto que foi tirado aí de um site, onde ele se encontra lá com informações do Ciência Hoje Crianças, que é uma revista, e essa revista traz algo bem interessante. Vamos lá para a leitura? Sai fora a alergia. Respirar o ar puro do campo, entrar em contato com a natureza, brincar o dia inteiro na fazenda. Se você já acha tudo isso uma delícia, tem mais um motivo para sair de casa e curtir um passeio ao ar livre. Quanto mais as pessoas convivem com plantas e micro-organismos, menos alergia elas têm. Segundo estudo na Universidade de Helsinki, na Finlândia, existem bactérias na natureza que fazem bem para o nosso corpo e nos protegem de algumas doenças, como asma, bronquite e rinite. Então, quanto maior o contato com a biodiversidade, mais bactérias armazenamos no corpo e menos doente nós ficamos. A pesquisa foi feita com 118 adolescentes que moram desde pequenos no leste da Finlândia. Eles tiveram que fazer um exame de sangue para descobrir se eram ou não alérgicos e também para os cientistas saberem um pouquinho mais sobre uma proteína chamada IL-10, que tem propriedades antialérgicas. Durante a análise das amostras de sangue, os cientistas acharam uma bactéria chamada Acinetobacter e viram que ela está relacionada com essa proteína. Quanto mais desse micro-organismo nós temos no corpo, mais IL-10 produzimos e mais saudáveis ficamos. Os pesquisadores também perceberam que os adolescentes que moram nas cidades têm menos bactérias do tipo Acinetobacter do que aqueles que moram no campo. Para Ilka Hansky, que coordenou a pesquisa, conscientizar as pessoas sobre as vantagens de conviver com a natureza pode ajudar a diminuir o desmatamento das florestas. Por hora, pode preparar a cesta de piqueniques e procurar a área verde mais próxima de você. Viram que ele é bem um texto informativo? Com esse texto, aposto que vocês aí, alguns não sabiam que ao termos o contato com aquelas bactérias, ou seja, com aquilo que a gente encontra em outros lugares, o nosso corpo ele acaba se tornando o quê? Mais forte. Vamos então resolver algumas questões desse texto informativo que foi retirado de uma revista para poder entender um pouco melhor o que se fala em relação ao texto informativo? Vamos lá para a questão 1. Na questão 1 diz o seguinte: qual o assunto tratado no texto? Gente, letra A. Um estudo sobre plantas que provocam doenças. Será que é sobre isso? Ele fala sobre plantas que provocam doenças? Ele fala sobre um estudo sobre uma bactéria que ajuda a prevenir alergias. Opa, peraí. Estou achando que é a letra B. Letra C. O que causa doenças nas pessoas? Ele fala sobre as doenças nas pessoas? Não. Letra D. Como as bactérias se multiplicam? Ele fala de bactérias, mas ele não comenta sobre que elas se multiplicam. Então, para você que marcou aí letra B, acertou. É um estudo sobre uma bactéria que ajuda a prevenir alergias. Tanto que ele diz ali que tem até o nome ali daquilo que nós temos e que nós podemos ter no corpo, que ajuda a produzir o quê? Até anticorpos para isso. Vamos então agora para a questão 4, tá?
Vamos para a questão 4, lá do livro de vocês, que diz o seguinte: releia esse trecho do texto. Para Ilka Hansky, que coordenou a pesquisa, conscientizar as pessoas sobre vantagens de conviver com a natureza pode ajudar a diminuir o desmatamento das florestas. As cidades devem construir mais espaços verdes, como parques, afirma. Muito bem, o que diz ali? Na questão 4 diz assim: o que a frase que aparece entre aspas indica? O que está entre aspas nesse texto? As cidades devem construir mais espaços verdes, como parques. É esse trechinho entre aspas que a questão está perguntando. A fala do pesquisador Ilka Hansky, o resultado da pesquisa, o que causa a falta de espaços verdes, ou a voz dos jornalistas que escreveu o texto? Vamos pensar. Já começa falando lá, né? Ilka Hansky, ou seja, a fala de quem? Do pesquisador, ou seja, Ilka Hansky, tá? Então, para quem marcou ali letra A, acertou. Não tem nada a ver com o resultado de pesquisa e nem que causa falta nos espaços verdes, nem voz do jornalista. Vamos agora resolver a questão 7, tá? A questão 7, ela vai falar sobre a questão da pontuação. Analise a pontuação utilizada no final do título do texto. Vocês estão vendo que aqui, ó, eu tenho este ponto no final, que é um ponto do quê? De exclamação. Qual o motivo do autor ter empregado o ponto de exclamação no final? Vamos pensar primeiro por que o ponto de exclamação ele é usado nas frases. Ponto de exclamação geralmente é alguma coisa que traz admiração, algo que traz uma surpresa, um destaque, né? Ele está exclamando, ou seja, ele está mostrando, ele está destacando algo de forma diferente. Então aqui, o motivo dele colocar sai fora a alergia, né? Ele quer destacar a questão da alergia, ou seja, ele quer destacar a ideia de que a alergia fica fora disso, não quero saber de você. Então, o ponto de exclamação, ele vem para trazer essa ideia. Agora, se eu colocar ali, por exemplo, um ponto final ou um ponto de interrogação, vai mudar completamente o sentido, né, desse título. E aí, a ideia do autor mesmo é trabalhar com essa, o quê? Com esse destaque, com essa exclamação ali em relação ao título. Ok? Ficamos, então, por aqui, tá? Vocês vão fazer as outras questões e aí hoje finalizamos as nossas aulas, tá? Espero que vocês tenham gostado e nos encontramos aí, por aí, tá bom? Tchau, pessoal!